Olá, minha amada, olá, meu amado. Mais uma vez nós nos encontramos para meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos iniciar essa reflexão lendo o verso 25. Mateus, capítulo 6, verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Quero iniciar essa reflexão perguntando para você: nesses dias tão conturbados, tão diferentes, tão surpresos, será que a gente consegue viver sem ansiedade? Jesus nos orienta: não andeis ansiosos. Qual que é a sua resposta? O que você tem a dizer nesse momento? Será que é possível viver sem ansiedade? E eu quero desmistificar alguns pensamentos, algumas ideias e até mesmo alguns conceitos bastante correntes no nosso meio. Eu, desde criança, ouço pessoas dizendo que se a gente é crente, a gente não fica triste. Se a gente tem fé, a gente não fica abatido. Se a gente confia em Deus, a gente não desobedece. E com o tempo eu fui aprendendo que essas coisas não são reais, não são verdadeiras, são pregadas, são anunciadas, são espalhadas no meio evangélico, são anunciadas na igreja, mas elas não são coisas verdadeiras. Eu quero mostrar isso para você nesse momento. Vamos começar com João, Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12. Veja o que está escrito no verso 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Você sabe quem disse essas palavras? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo isso para os seus discípulos, que a sua alma estava tomada de angústia. E num certo sentido, Jesus estava sofrendo antecipadamente as dores da cruz. Ele estava se preparando para enfrentar a sua prisão, seu julgamento de cartas marcadas, sua condenação e o seu suplício ali no Calvário. Por isso ele estava já angustiado. Sensações de medo, de pavor, sentimentos dolorosos em vista daquilo que ele iria enfrentar e que estava lá na frente. Então, nós precisamos prestar bastante atenção no que diz a palavra. A palavra não diz, não fique ansioso. A palavra diz, não andeis ansiosos. Ficar ansioso é diferente de andar ansioso. O ficar ansioso tem a ver com um momento, um instante, alguma coisa marcada no tempo e no espaço, mas bastante delimitada. O andar ansioso tem a ver com um espaço mais dilatado, um espaço maior. Ou seja, andar ansioso tem a ver com ter uma vida ansiosa, ter dias e dias constantes de ansiedade. Por que eu estou dizendo isso?
Porque muitas pessoas me procuram para desabafar e estão decepcionadas consigo mesmas. Elas dizem, mais ou menos nesses termos: pastor, Jesus pediu para eu não ficar ansioso, mas eu tenho estado ansioso nesses dias. Eu tenho estado muito ansioso diante dos problemas, dos medos, das expectativas. Então eu explico para as pessoas. E o que eu explico pessoalmente para elas, agora eu estou explicando para todos. Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 12, estava sofrendo por antecedência o suplício da cruz, do Gólgota. Então, ele estava angustiado por uma questão de ansiedade. Nós ficamos ansiosos? Ficamos. Mas devemos tomar cuidado para não vivermos ansiosos. Precisamos tomar cuidado para que a ansiedade não seja uma companhia constante da nossa vida. E precisamos combater a ansiedade. Precisamos lutar contra ela. E quando nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 25 em diante, nós aprendemos com Jesus como combater a ansiedade. Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está nos mostrando, nos ensinando a enfrentar a ansiedade. Em vista das expectativas, dessa observação incessante daquilo que está por vir, nós mudamos o nosso olhar. Nós redirecionamos a nossa visão. E concentramos o nosso olhar e a nossa visão em Deus, no seu propósito e também nas suas bênçãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Esse é o caminho. Mas eu quero ainda mostrar para vocês que outros servos de Deus enfrentaram também muitas dificuldades diante dos desafios da vida. Lá em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 6, nós encontramos o apóstolo Paulo revelando algumas coisas do seu coração. Me acompanhe nessa leitura. Diz assim o texto: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo a tudo. Então, o que nós vemos aqui é um servo de Deus que reconhece essa multiplicidade das experiências da vida. A vida, que é feita de coisas muito boas, agradáveis, gostosas, valorosas, mas essa mesma vida é acompanhada de experiências indesejáveis. Como ele termina aqui, sempre alegres, mas também entristecidos. Pobres, mas enriquecendo. Não tendo nada, mas possuindo a tudo.
Então nós precisamos aprender que a vida nos oferece toda essa multiplicidade de experiências. E essas experiências não podem ser maiores do que a nossa fé em Deus, do que a nossa confiança em Jesus, nosso apego no Espírito Santo. Então, não interessa a condição que nós estamos vivendo, se é boa ou ruim, se está contemplada dentro dos nossos projetos e sonhos, ou se está até mesmo frustrada. A nossa vida é uma vida de multiplicidade de experiências. Porém, o nosso Deus é o Deus fiel e constante, que está do nosso lado, independente das circunstâncias que nos cercam. Então, como eu estava dizendo no início dessa meditação, o crente vai viver intensamente essa vida com altos e baixos, com situações de euforia e situações também de muita tristeza. O que importa é que, nesse vai e vem da vida, nessa gangorra existencial, nós mantenhamos a nossa confiança em Deus. Essa manutenção na confiança em Deus é aquilo que Jesus nos apresentou na sua palavra. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Se há fartura, buscai o reino de Deus. Mas se há necessidade, buscai o reino de Deus. Se você teve êxito no seu projeto, buscai o reino de Deus. Se você fracassou nesse mesmo projeto, buscai o reino de Deus. Jesus veio nos ensinar aqui que Deus é Deus, não importa a situação. Deus é Deus quando Jesus está fazendo um milagre. Quando Ele está dando vista ao cego. Quando Ele está fazendo o aleijado andar. Quando Ele tira do túmulo um morto para a vida. Deus está presente. Mas quando Ele está sendo levado ao Gólgota, quando Ele é pendurado no madeiro, quando Ele morre numa cruz, da mesma forma, Deus está presente. Nós não podemos condicionar a nossa confiança em Deus às circunstâncias da vida. E eu concluo essa reflexão com o texto de Filipenses, capítulo 4. E lá no verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E veja, há duas considerações importantes nessa ordem. A primeira é que se está mandando se alegrar, é porque há alguém triste. Então, se há alguém triste, a palavra de Deus vem nessa direção e dá uma ordem. Vamos mudar o sentimento. Vamos alterar a disposição. Vamos passar por uma transformação interior. E uma segunda consideração sobre esse texto é de que a alegria não pode ser compreendida apenas no campo de sensações, de sentimentos. Porque se há uma ordem para se fazer alguma coisa, e ela pode ser obedecida, então é mais do que sentimento. É mais do que sensação. Isso passa pelo campo da convicção, da certeza, do conhecimento, da sabedoria. E como é que eu posso obedecer essa palavra? Atendendo o que está no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Então veja, você tem
uma comunhão com Deus. Então você ora e fala com Deus. É a oração. Mas você tem situações desfavoráveis e nessa oração você suplica. Você clama ao Senhor a misericórdia dele, o cuidado dele, o livramento dele. E em terceiro lugar aqui você vê a instrução de nós agradecermos. Vejam, na mesma oração em que você fala com Deus, em que você expõe para Deus o seu sofrimento, a sua necessidade, você também agradece. Esse é o caminho para nos libertarmos da ansiedade e dessa tristeza terrível que assola o nosso coração. É a gente lembrar o tempo todo que Deus é bom. Que apesar das situações adversas, apesar das tribulações, Deus está agindo poderosamente em nosso favor. Esse Deus que nos criou é o Deus que tem nos sustentado e é o Deus que nos salvou da condenação do pecado e é o Deus que já preparou um lugar eterno para cada um de nós. É um Deus que se interessa por nós, é um Deus que nos ama, é um Deus que tem um caminho de vida para nós. Por isso nós nos dirigimos a Ele na nossa oração com ações de graça, com gratidão, com reconhecimento de que Ele é maravilhoso em nosso favor. Por que nos entristecemos tanto? Porque só lembramos das coisas ruins. Fixamos a nossa mente nas situações desfavoráveis. Por que ficamos tão ansiosos? Porque nos sentimos desprotegidos. Porque nos percebemos solitários no meio de tantas situações difíceis, diante de tantos obstáculos, diante de tantos inimigos. E esquecemos que Deus está cuidando de nós. Lembre-se, meu amado e minha amadas, lembre-se que Deus está cuidando de nós. E terminamos com o verso 7 que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu posso ficar ansioso por algum instante? Posso. Mas eu não preciso ficar ansioso o tempo todo. Porque toda vez que a ansiedade bater a porta do meu coração, eu corro em direção ao meu Deus. Eu falo com o meu Deus. Eu exponho o meu medo. Assim como o salmista fez lá no passado. Quando ele diz: eu sou fraco, eu sou necessitado. Porém, com ações de graça, ele complementa a sua oração. Porém, o Senhor cuida de mim. Eu sou fraco e necessitado. Eu tenho situações adversas diante de mim. Mas eu tenho um Deus que é maior do que essas situações. Eu confio nele e nele eu coloco o meu coração, a minha mente e a minha vida. E agora eu supero toda a ansiedade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa igreja, para a glória de Deus. Amém.